Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Histórias de Professor. Eu sou o professor Lucas Vale. E eu sou o professor Felipe Albano. E nesse podcast nós iremos escutar, comentar e compartilhar histórias de professores. E o tema de hoje, Lucas, é um tema maravilhoso. Eu acho que todo mundo que está aqui transpira um pouco disso, né? E o nosso convidado principalmente, que é a aula mais criativa que a gente já deu na nossa vida, né? Criatividade em sala de aula. Chegou o momento, porque a gente tá falando de muita desgraça, né? A gente falou dos perrengues para conseguir o primeiro emprego. Já falamos, o que mais? Falamos da pior aula da minha vida, né? Do primeiro dia de aula, que normalmente... é uma desgraça, mas pode acontecer muita coisa ruim. Pode acontecer muita coisa ruim no primeiro dia de aula. E eu acho que o tema de hoje, né, vai ser um tema muito bom, um tema muito inspirador para quem está nos assistindo. E hoje nós temos um convidado muito especial. Ele que eu acho que é um queridinho daqui dos estudantes do ensino médio, do ensino fundamental, aqui da cidade de Natal, que é o professor Disney. Professor, por favor, se apresente para nossa audiência, caso alguém não conheça. Oi, gente. Professor Disney aqui. Professor de artes, professor de história. Mas todo mundo me conhece como professor de artes, né? Eu digo que foi a matéria que me escolheu, a disciplina que me escolheu e minha vida foi toda nesse caminho. E, gente, responsabilidade imensa. Olha só. Eles me convidaram para falar sobre a aula mais criativa. Lucas Vale e Felipe Albano. Como é que eu vou falar sobre aulas criativas com essas duas pessoas? Vamos lá. Eu vou tentar, tá? Eu tento. Ai, que besteira. O professor Disney falando, eu lembrei que como que eu conheci, né, o professor Disney, que foi através do Instagram. Não sei se o Felipe também conheceu. Não, com certeza, né? O Instagram dele é bombado. Super atuante nas redes sociais. Eu né? tento. E eu acho que o próprio perfil, né, a forma como ele se comunica nas redes sociais, acho que inspira muito a criatividade, né, de outros professores. O nome dele já traz, né, criatividade. criatividade. Inclusive, você vai ter que contar essa história, da onde foi que sua mãe tirou que o eu Disney. sempre conto essa história. Tem que ter. Sempre. Posso? Já explico. Vamos. Gente, é uma Bora junção de dois nomes, Sim. tá? Na verdade, é a junção do nome do meu padrinho, pasmem, que é Claudinei, Sim. e da minha mãe, que é Hilda. E aí, eu sempre questionei ela, fiz, mas logo o nome do padrinho, se fosse o nome do pai, né, que você junta as duas coisas. E ela, não, porque eu sempre achei um nome muito bonito, mas eu não ia colocar Claudinei, todo mundo ia achar esquisito Sim. a criança com o nome do padrinho. Sim. E eu, tá, e aí ela fez, aí eu resolvi colocar ILD do meu nome, que é Hilda sem H, e juntar com o nome dele. E aí ficou Disney. Eu fiz e esse S. Ela, não, o S eu lembrei da Disney, porque ia soar bem. Aí eu coloquei tudo junto. Mal sabia ela que isso gerou um branding maravilhoso, Isso, né? fantástico. Ajudou aí na construção de uma marca muito poderosa no mundo da educacional do Natal. Só tenho a agradecer. Bom, Disney, seja bem-vindo ao nosso podcast. E Muito nós obrigado. estamos curiosos para saber qual que foi a aula mais criativa, onde você mais usou a sua criatividade. Meu Deus. Olha, quando eu recebi esse convite, eu pensei em diversas aulas, né? O que é que eu vou falar? E aí, a primeira delas que eu pensei foi, que eu digo que revolucionou uma das escolas que eu trabalho, que foi em 2018, que foi, de verdade, a culminância do trabalho foi um desfile temático na escola. Que incrível. A gente teve, de fato, um desfile com passarela, iluminação, aquela coisa toda. Foi incrível. E eu ia falar disso, mas não vou falar. Porque pra mim não foi a aula mais criativa. Por quê? Porque eu comecei a pensar do que era que eu consideraria criatividade. E eu fiz, tá, mas o que é ser criativo? O que é criatividade? De onde vem esse conceito? E aí, se a gente parar pra pensar, o verbo criar, o que ele vai trazer como significado é você fazer existir alguma coisa. Então, criação é a ação de fazer existir, criatividade seria a maneira como eu mobilizo, né, o meu conhecimento para essa atitude de criar. E aí, quando vocês me convidam para falar de uma aula criativa, eu fiquei pensando, eu fiz, tá, todas as que eu pensei, o criativo era eu. E aí, se eu tô falando de ensino e aprendizagem, eu resolvi levar para um outro lado. Talvez pensar nessa criatividade, nessa aula mais criativa, do ponto de vista dos meus alunos. Massa. Em que esses alunos tiveram que criar, e não eu. E aí, eu vou falar da experiência, que inclusive se repetiu. Na verdade, a experiência não se repete, mas a ideia se repetiu. Agora, nesse período que a gente teve aqui no Rio Grande do Norte, de aulas remotas novamente. A ideia surgiu lá em 2020, durante a pandemia da Covid-19. E aí eu repeti de novo na última sexta-feira. Tá? Foi justamente os meus alunos construírem figurinos e caracterizações de personagens utilizando os materiais que eles possuíssem em casa. E aí não vale comprar nada, né? Na pandemia ninguém podia nem sair de casa.
né? E na última sexta-feira foi exatamente isso. Uma turma de 6º ano, trabalhando sobre caracterização da personagem. A gente já tinha exercitado em sala de aula como construir um portfólio virtual de personagem, com as características físicas, características psicológicas. Já tínhamos exercitado fazer croquis de figurino, eles exercitaram como fazer a partir da técnica das 7 cabeças, das 9 cabeças. Mas aí, como transformar isso? A ideia inicial é que eles iriam pensar em como se caracterizar e poderiam até se fantasiar e ir para a escola. Mas aí vem justamente a aula remota da última sexta-feira. Que foi algo totalmente inesperado, né? Exatamente, do nada. Porque foi do nada aquilo ali. Né? Só para contextualizar, caso tenha alguém nos assistindo que não seja da cidade de Natal, nós estamos vivendo, né, uma situação bem complicada no nosso município, de ataques, né? Terroristas. E inclusive, que está afetando muito a segurança, a mobilidade urbana, né? Então, nós tivemos uma semana em que as aulas presenciais foram suspensas, tanto no ensino público como no ensino privado, né? E é dentro desse contexto que o professor Disney realizou essa proposta didática. Exatamente. E aí, quando eu vi a necessidade de reorganizar, fiz, estamos em casa. E aí, eu voltei lá para 2020, eu vou tentar repetir aquela mesma ideia. A experiência foi outra, mas tentar repetir a mesma ideia. E eu digo que vai nesse sentido. Não é a minha aula mais criativa, mas é a experiência mais criativa em aula para os alunos. Perfeito. Que é justamente como é que eu construo um figurino do zero, utilizando só o que eu tenho em casa. A partir de amarrações, a partir de junção de peças, pegando a roupa do meu pai, a roupa da minha mãe, um cabo de vassoura, um papel higiênico e por aí vai. E aí, com isso, eles foram montar essas caracterizações a partir das referências de cores e dos formatos das roupas desses personagens. E, ao final, todo mundo abria a câmera e se mostrar com esse figurino. Que massa. Muito massa mesmo. Eu convido, inclusive, vocês que estão nos assistindo para dar uma olhada no perfil do professor Disney. Ele postou algumas dessas fotos, né? Sim. Fala o seu arroba aí pra galera. @Prof. Disney. Tão difícil. E aí vocês já podem conferir um pouco, né, dessa experiência. E eu acho que, de fato, coloca o estudante numa posição de realmente pensar criativamente, né? Como é que eu construo a partir daquilo que eu tenho em casa, né, dentro de diversas limitações, e faz eles realmente saírem dessa zona de conforto, né? E do ponto de vista não só do material, mas pensando, por exemplo, em 2020, no contexto da pandemia, quando foi a primeira experiência com essa atividade, lembrar que muitos deles não queriam abrir as câmeras, Sim, né? E aí, quando eu pensei nessa ideia, eu fiz, eles vão me enviar fotos, mas aí uns não vão ver os outros. No máximo, eu posso postar, sei lá, no ambiente virtual e eles visualizarem. Mas eu queria que eles tivessem essa troca. Eu lembrei do desfile, né? Lembrei do desfile, não fiz o desfile, não tinha como fazer. Eu fiz, mas aí eles vão precisar abrir as câmeras e muitos não querem abrir. E aí tem uma coisa que é muito particular da minha disciplina, que tem relação com o teatro, que é a segurança que o teatro nos dá. Sim. O primeiro discurso para eles foi: não serão vocês nas câmeras. São as personagens que vocês desenvolveram. Então, deixa a vergonha de lado, abre a câmera e as personagens vão aparecer. A partir de agora, vocês estarão interpretando um papel. E, incrivelmente, em 2020, todo mundo abriu as câmeras. Sim. E eu fiquei super emocionado na época, né? E aí, sexta-feira, aconteceu exatamente do mesmo jeito. Massa. Não, mas era um período realmente que a gente conversava com as paredes. Eu dizia isso, né? Gente, eu tô conversando aqui com o computador e só, porque era muito complicado tirar os meninos desse, né, desse espaço de medo. Não era nem medo, né? Porque não queria mesmo realmente aparecer. Inseguro. Também. E até mesmo comodismo. Eles estavam ali na casa deles, muitos nem tomavam banho, acordavam, já ia pra frente do computador. Era só o alfabeto, né? As letrinhas lá do Google Meet e as fotos do anime. Mas incrível, né? Muito massa. Sim. E eu concordo com o Lucas. Quando a gente realmente pensa em criatividade, né? Assim como a gente vai fazer várias perguntinhas aqui a respeito disso. E a gente pensa na perspectiva do professor. Então, minha aula criativa, né? O que eu produzi, o que eu criei, o que eu propus para os meus alunos. E muitas vezes a gente esquece do aluno, né? Do protagonismo dele na criatividade também. Então, fantástico, né, Lucas? E você, Lucas? Nossa, eu tava pensando, né? Que aula que eu poderia trazer sei lá, aula mais criativa, né? É uma coisa muito poderosa pra gente falar. Difícil? Difícil também. Mas eu não sei se foi a minha aula mais criativa, mas foi uma aula que me marcou muito, que era uma turma que eu gostava muito de lecionar pra ela, era uma turma de 9º ano.
em que a gente estava trabalhando o tema do terrorismo no século XX, né? A gente estava estudando o atentado a World Trade Center, né? As Torres Gêmeas e tudo mais. E é um tema muito pesado, né? Se a gente for ver, por exemplo, inclusive os documentos históricos que relatam, a gente vai para os documentários, vai para as imagens, os vídeos, são muito pesados para trabalhar com crianças, né? E é um tema que, ao mesmo tempo, parece muito próximo deles, mas também é bem distante, né? De uma realidade que eles vivem, questão situacional, do contexto, enfim. E aí, eu lembrei de uma vez que o Felipe falou, não sei se foi uma professora sua, que pediu para vocês elaborarem um texto como se fossem alienígenas. Você lembra dessa história? Sim, foi um professor, né? Foi um professor da educação. O professor da educação pediu para ele fazer. E eu fiquei, isso ficou durante muito tempo na minha cabeça, né? Tipo, de usar uma estratégia parecida com essa. E aí, eu planejei uma sequência didática em que a gente trabalhou com role play, né? Que faz parte da interpretação de papéis. É muito usado em jogos, né? Como o RPG, enfim. E aí a gente trabalhou com a interpretação de papéis. Eu decorei a sala, coloquei como se fosse uma nave espacial, fui fantasiado de astronauta e tudo mais. E aí eu falei pra eles, a partir de agora, vocês não são mais os alunos do 9º ano. Vocês são alienígenas. E vocês estão vindo de um planeta muito distante. Planeta Kepler, não sei o que, de lá os números. E vocês chegaram no planeta Terra para investigar, para descobrir quem são essas pessoas, né? Feitas de carne e osso. Como é que elas vivem, como é que elas se relacionam. E aí a nave de vocês pousou, vocês estavam observando um lindo gramado, quando de repente você olha para 2 estruturas e uma aeronave que aparentemente estava voando muito baixo do que ela deveria, ela se choca com essa estrutura. Acontece uma explosão, o prédio começa a pegar fogo e vocês começam a avaliar essas... E aí eu fui descrevendo, né, toda a ceninha. E aí eu falo que depois um segundo avião se choca com a outra torre e aí fica claro que não se tratava de um acidente, mas sim de um atentado terrorista. Só que não existia terrorismo no planeta deles. Era uma palavra completamente nova. Eles não sabiam por que uma pessoa, né, praticaria um ato como esse. E aí eles, enquanto alienígenas no planeta Terra... viagem, viu? Fantástico. Enquanto alienígenas no planeta Terra, eles teriam que investigar e descobrir, né, as causas, as consequências, né, desse ato terrorista, né? O que seria o terrorismo, o que ele causou, quais os impactos disso, né? E aí foi muito legal, porque eles compraram muito a ideia. Eu fiz umas fichinhas de personagem, que era como se fosse uma ficha de um RPG. E aí eles podiam coletar pontos, à medida que a aula ia avançando, tipo, cumprir uma missão, aí eles ganhavam pontos. Ai, gente, queria ter tido um professor assim. Aí eles podiam ganhar pontos, medalhas, né, os emblemas, enfim. E aí, por exemplo, uma das fases, eles tinham que se disfarçar e sair pela escola entrevistando humanos, né? Para saber o que é que eles sabiam a respeito daquilo. Então, eles foram perguntar, né, ao pessoal do apoio, da limpeza, a outros professores, né, a outras pessoas da comunidade escolar, o que é que eles sabiam sobre esse ocorrido, né? E fizeram como se fosse uma entrevista, né? Aí depois eles tinham que apresentar esses dados, né, se relatando para o superior deles, que era lá do planeta Kepler. E aí eles tinham um diário de bordo também, que eles tinham que preencher, contando como é que tinha sido a missão, né, a expedição. E foi uma experiência fantástica, assim. Eu acho que eles se divertiram muito. Eles expressaram também a criatividade, porque eles tinham que se imaginar enquanto um alienígena que não conhece as dinâmicas no planeta Terra, né? E foi muito legal, assim. Eu acho que foi uma das aulas que eu gostei, assim, mais de desenvolver. Foi muito bacana. Já vou puxar a sardinha pro meu lado. Ó, todo mundo que tá ouvindo esse podcast maravilhoso já pode pensar aí que a grande sacada foi a teatralidade. Isso. Então, a criatividade e a arte caminham juntas, gente. Certeza. Aí, ó, o conceito de teatralidade tá presente em tudo que ele fez. E eu acho que a criatividade também tá muito relacionado com o repertório, Sim. Não é? Então, por exemplo, as histórias que nós escutamos, por exemplo, essa ideia que eu tive partiu de uma história que eu escutei de Felipe, de um texto que ele teve que produzir. Mas
tem muito a ver também com as coisas que eu consumo, com as coisas que eu assisto, né? Tem muita gente que fala, Lucas, como é que você tira essa ideia envolvendo o jogo, né? Pra você gamificar, fazer tal coisa. Eu falei, é através do jogo, né? Os jogos, eu sou um jogador. Precisa jogar. Eu adoro jogar, né? E o ato de jogar faz com que eu crie repertórios, né? De mecânicas de jogo que eu posso estar utilizando numa sala de aula. E eu acho que isso vale pra tudo, né? Pra você conseguir ser criativo, você precisa ter também um repertório. Essas são as perguntas mais frequentes que chegam pra mim. Por exemplo, o pessoal fica... mas no seu Instagram você faz muitas análises de filme, né? Analisa muita coisa, relaciona com o Enem, relaciona com redação. Eu sou muito metido nisso, né? Eu tento estabelecer essas relações. Mas é tudo de um repertório construído e de coisas que eu gosto de fazer. Sim. Então, você vai passar sábado e domingo inteiro assistindo série? Vou. Isso faz parte do meu trabalho. Como assim parte do seu trabalho? Eu preciso assistir, eu preciso entrar em contato com tudo isso para construir repertório, para perceber o que é que esses alunos estão consumindo, na tentativa maior de me aproximar desse universo e, obviamente, me divertir. Por que não me divertir junto? Sim. Mas faz parte. Você precisa jogar, precisa assistir filme, precisa assistir série, precisa ler. Você precisa aproveitar também e leva tudo isso para a sala de aula. E isso é muito importante, né, gente? Se aproximar desse universo do estudante e trazer isso também nas nossas aulas, né? Hoje eu tava dando uma aula e aí eu comecei a conversar sobre Roblox. E aí os alunos olharam assim, professor, você joga Roblox? Eles ficam loucos, fascinados quando a gente diz que joga também, né? Já joguei algumas partidas com eles. Aí eu falei, eu não jogo Roblox porque eu sou horrível no Roblox. Eu tentei jogar, eu falhei miseravelmente. Eu falho também, mas eu segue adoro o jogo. Roblox. Mas eu conheço, eu não sou Matusalém, não, né? Eles veem a gente como professor e acham que a gente tá assim... Quando a gente conta a idade, é aí que eles não acreditam. Professor, você tem essa idade, você era mais velho. Mais velho. Mas os meus alunos tiram onda comigo, né? Eu falo, não sei o que, lá em 1994, quando eu nasci, eles falam antes ou depois de Cristo. Eles sempre falam. Sacanagem. A minha história, né, ela também tem essa pegada do storytelling, né, de se criar um mundo, né, uma história ali para poder contextualizar, né. Eu lembro que foi uma aula para o 7º ano, e aí eu também decorei a sala, né, transformei a sala em uma floresta. Enchi de mato, muita coisa, peguei alguns bichos, consegui uns bichos empalhados e fui colocando na sala de aula. E aí a ideia era, eu ia trabalhar com os meninos um pouco de astronomia e um pouco também de geografia dentro da ciência. Então a gente ia trabalhar com a questão de eletromagnetismo nas bússolas, como se guiar com a bússola, como se guiar observando o céu, as constelações. E aí tinha toda essa pegada que eu disse, perfeito para trabalhar com os meninos como se eles estivessem Lost, perdidos. Fantástico, verdade. E aí a ideia era, eu trouxe um repertório, né, uma história, dizendo que eles estavam em uma viagem e que infelizmente aconteceu um acidente e eles eram sobreviventes e estavam ali no meio de uma mata desconhecida, que eles não sabiam onde estavam. E eles tinham que se guiar através desses elementos. E aí foi uma sequência didática também. E aí eu propus, né, várias atividades, né, vários desafios ao longo dessa sequência, ao longo das aulas, que eles tinham que construir, né, preparar para conseguir se orientar. Então, eu lembro que uma das primeiras foi eles tinham que construir uma bússola. Mas como é que a gente constrói uma bússola? Vamos lá, resolução de problema. E aí eu sou muito fã da resolução de problema, né, nas minhas aulas. E foi uma oportunidade de trabalhar várias resoluções de problema. Porque eles tinham que criar uma bússola, eles tinham que agora criar um mapa de constelações, observar o céu, né? Então eles tinham que pensar em várias coisas. Pessoal, tá escuro. A gente precisa de uma fonte de luz. Como é que vocês fariam? Né? Então tinham vários desafios que a partir da resolução dos problemas que eram levados para eles, né? Eles ali iam estudando os conceitos, né, os conteúdos de aprendizagem voltado para aquilo. E foi muito legal. Eles também super entraram, né? Chegavam na aula ansiosos. Professor, que desafio é de hoje, né? E eles, não saiam do personagem. Não tem professor aqui, não. Vocês estão recebendo os desafios aí, é a vida. Vocês estão no meio de uma floresta. E foi muito bom, foi muito legal, muito interessante mesmo essa proposta que eu levei para eles. E é isso. Eu acho que deu para executar a minha criatividade e a deles também, que eles tinham que resolver problema, né? Exatamente. Tem uma coisa, se a gente parar para pensar nas 3 histórias que a gente contou aqui, que eu digo que é o direcionamento de toda a aula criativa, se a gente parar para pensar, que é a ideia do como se.
Quando você pensa nisso, que é muito teatral, do como se, você consegue pensar numa série de coisas. Então, é o professor agir como se fosse uma determinada pessoa, os alunos agem como se eles estivessem vivenciando uma determinada situação. E aí, já fica a referência aqui para todo mundo, para todo professor. O jogo teatral no livro do diretor. É fantástico. Ele dá todas essas indicações. Sim. De como você construir aulas a partir de storytelling, como você pensar e propor alguma coisa que parte mesmo do como se. E aí isso torna, de fato, as ações muito mais efetivas em se tratando de ensino-aprendizagem, porque a sequência didática ela está toda pensada, obviamente, a partir da criatividade do professor, mas pensando em como esse aluno vai desenvolver plenamente a sua criatividade a partir do desenvolvimento de habilidades e competências, né? E eu acho que o storytelling em si, ele é muito poderoso, né? Se a gente parar pra pensar, há 50 mil anos atrás, as pessoas ficavam ao redor de uma fogueira para escutar essas histórias, Exatamente. né? E a gente vê que ainda hoje o poder que as histórias têm. A gente basta olhar para Netflix, a Disney, a Amazon Prime, enfim, né? É o poder que as histórias têm para cativar, né, os jovens e todo mundo de uma forma geral. Para fazer refletir, né, mudar hábitos. E aí, quando o professor se apropria disso, né, para contar histórias e pensar em formas diferentes de contar essa história. Exatamente. Né? Você falou isso, Lucas, e eu lembrei que no meu ensino médio, o meu componente curricular favorito não era biologia, né? Biologia era um sonho de infância, cursei biologia porque eu realmente tinha esse sonho, mas durante o meu ensino médio, ali no segundo ano, terceiro ano do ensino médio, eu conheci uma professora de história e que eu era apaixonado pelas aulas dela, a professora Dânia, maravilhosa. E eu viajava, porque ela trabalhava história nessa pegada da storytelling, de contar, e eu ficava imaginando as coisas, sabe? Fugia daquele tradicional de que eu ia assistir aula de outros professores de história, que era tópicos de datas, e isso aconteceu, isso... Copiar um quadro da primeira parte à última. E ela trazia, e ela tinha uma voz que eu lembro quando penso, né? Ela contando as histórias, e aquilo envolvia, e você não esquecia. Né? Você não conseguia esquecer do que ela contou devido a essa paixão que ela tinha ao contar, ao mostrar como, né, como é que aconteceu. E pra mim era fantástico. É uma das poucas que eu lembro, né, dos poucos professores. Pois é, assim. pensando nesse ponto de vista de professor mesmo, eu lembro na minha terceira série, no ensino médio, o professor Sávio Diomedes de História, eu lembro como se fosse hoje tudo que aconteceu naquela aula. Que a gente estava estudando sobre os rituais de suzerania e vassalagem. Sim. E aí ele me fez interpretar, junto com ele, um ritual de suzerania e vassalagem. Eu tenho o texto decorado até hoje, não vou dizer porque é imenso. Mas eu fiquei com um texto decorado. Que massa. E foi incrível, foi uma experiência fantástica. E ninguém nunca tinha feito aquilo numa aula de história comigo. Né? Então aquilo me encantou. Eu digo que foi ali que despertou, ó. Contar histórias é uma grande sacada. Sim. E a minha professora de história, por exemplo, a professora Lourdinha, lá no ensino fundamental, ela era diretora de um grupo de teatro. Então, a aula de história dela era um espetáculo, assim. Acho que foi uma das coisas que fez eu me apaixonar pela história. E tem muita questão também da linguagem, né? A forma como você se comunica com o público. Por exemplo, no meu 6º ano, existe uma coisa chamada Hora da Fofoca. Né? Então, a gente tá trabalhando um contexto histórico. Tô trabalhando... enfim, um conteúdo X. E aí, dentro desse conteúdo, eu conto uma parte dele como se fosse uma fofoca, entende? Massa. E aí eles ficam, professor, qual é a fofoca de hoje? Qual é a fofoca, né? E eu acho que tem muito disso também, né? Você pensar em formas diferentes de contar as histórias para cativar os alunos e gerar o engajamento, né? Certeza. Nós temos algumas perguntas para o nosso convidado. Eita. E a primeira é a seguinte. Para você, o que é que torna uma aula criativa? A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você colocasse um pouco... falasse um pouco mais da sua opinião. Eu acho que o que torna uma aula criativa é uma aula que, de fato, traga significado. Que ajude o aluno a construir um significado sobre aquilo que está acontecendo. E, para mim, isso só se efetiva se ele realizar alguma coisa. Se ele, de fato, produzir alguma coisa naquele momento. Eu digo que, principalmente na aula de arte, né, em que, de fato, a gente precisa fazer, ele precisa construir, ele precisa exercitar. Então, para mim, a aula mais criativa é aquela aula em que eles, de fato, se engajam para a produção de alguma coisa. E essa coisa tem algum significado para eles. Não é uma construção aleatória. Sim. Mas é muito isso mesmo, Disney, da gente pensar na questão da criatividade como uma habilidade essencial para os dias de hoje. Sim. Então, se os meninos eles não aprendem a inovar, a criar dentro de sala de aula, onde é que ele vai aprender? Né? Exatamente. Hoje a gente sabe que os profissionais que mais se destacam são aqueles que têm criatividade.
que estão aí criando e se destacando no meio de tantos profissionais que existem no mercado. Eu digo muito pra eles, a gente conversando sobre isso mesmo, sobre criatividade, sobre fazer as coisas. Gente, vocês acham que grandes empresas surgem como? Né? Elas surgem menores, surgem pequenas, mas elas surgem de ideias. Alguém precisa criar alguma coisa, pensar em algo que vá atingir alguém de maneira significativa, e aí esse algo, obviamente, pode explodir ou não, pode dar certo ou não, e vai caminhar. Mas alguém precisa ter uma ideia, e para ter ideia você tem que ser criativo. Perfeito. Uma vez eu assisti uma palestra, essa palestra me marcou muito, em que o professor estava falando sobre os objetivos da educação. Né? E um dos objetivos da educação seria preparar aqueles estudantes que chegam ali no jardim de infância para o futuro, né? E aí ele falava, beleza, a gente está recebendo uma criança hoje, a gente vai entregar ela daqui a 15 anos, né, 16 anos para a sociedade do futuro, mas como é que a gente prepara, de fato, uma criança para o futuro se a gente não tem ideia de como vai ser o futuro? Como vai ser o futuro, né? isso. Se a gente pensar como era o mundo há 16 anos atrás, era completamente diferente do que a gente vive hoje, né? E como é que você prepara um aluno para um mundo que você não conhece, que você não sabe como vai ser? E aí ele dizia que a única forma de você preparar os seus alunos para o futuro é se você trabalhar a criatividade. Se você prepará-los para serem criativos. Sim. Porque com a criatividade, né, eles conseguem mobilizar ela para resolver qualquer tipo de problema que ele venha enfrentar no futuro, né? Exatamente. Então nós precisamos de uma educação mais criativa. Com certeza. E pensar no presente. Sim, né? Eu digo que mais do que pensar numa educação para o futuro, beleza, daqui a 15 anos ele vai sair da escola. Mas se você prepará-lo bem para o presente, sim, o futuro dele, muito provavelmente, será muito melhor. Porque ele consegue resolver problemas, né? E pensar em outras possibilidades de vivências no presente. Se ele experimentar isso durante o presente dele a cada ano, no futuro, ele vai estar assim. Por que eu quis pontuar o presente? Porque às vezes a gente fica pensando tanto no futuro, no futuro. E aí você fica, então eu vou deixar pro ano que vem. Né? Não, no próximo ano ele vai ter professor tal. Então ele vai encontrar com o professor fulano de tal no 7º ano, e aí sim ele vai desenvolver determinadas habilidades. Não, desenvolva agora. No próximo ano ele vai desenvolver outras, ou ele vai melhorar o desenvolvimento dessa habilidade. Perfeito. Né? Mas é verdade, a gente acaba subestimando a capacidade desses meninos, que eles já têm de como transformar já o presente e não esperar o futuro. E quando é que é esse futuro, né? Então ele vai vai terminar os estudos, né? Ali sair do ensino médio, vai... Sim, que momento ele vai... Eu recebi uma mensagem no sábado de uma das mães dos meus alunos, né, da atividade da sexta-feira. E ela mandou uma mensagem pra mim no Instagram mesmo. Ela falando assim, ficado muito surpresa, porque a menina abriu a porta do quarto e eu tenho que fazer uma atividade de arte. Ela, como assim você tem que fazer uma atividade de arte? E aí ela foi no guarda-roupa da mãe, foi no guarda-roupa do pai. Ela fez, o que é que você está fazendo? Ela fez, eu preciso chegar nesse resultado aqui. O resultado que eu quero é esse. E eu preciso encontrar coisas pra chegar ali. E ela, mas como é que você vai fazer? Ela, eu só sei se eu testar. E aí a mãe foi dizer isso pra mim. Ela nunca tinha falado comigo sobre isso. Ela chegou pra mim, ela precisa experimentar. Eu preciso testar. Se não der certo, eu faço de novo. Porque, gente, olha como é importante pensar nisso. Sim. Não deu certo agora, eu refaço, tento de novo, refaço, tento de novo. Até alcançar um resultado, né? Ou não. Pensar se chegou lá, que foi justamente o que aconteceu com ela. Chegou lá, onde ela viu, ela fez, tá, mas não era isso que eu queria. Eu posso pensar numa outra possibilidade. E ela fez tudo de novo e encontrou outro resultado. Então, até a possibilidade de você pensar em mudanças, né, nesse processo todo... Faz parte do processo. Né? E vamos para a segunda pergunta, né, Lucas? O professor Disney aí já está preparado. Eu falo demais, gente. Eu falo demais. Não, mas pode falar. A gente tá aqui para isso, para a gente conversar. E a próxima pergunta é... A gente sabe que a criatividade ela é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida, né, e pode ser aprimorada com o tempo. E aí eu queria que você desse uma dica, né, trouxesse de como é que um professor, né, que está querendo ser criativo, ele precisa proceder ali. O que ele pode fazer para ir sendo mais criativo e desenvolvendo, né? Meu Deus, que responsabilidade. Peguem os papéis e canetas. Mas eles querem dizer, talvez não funcione com todo mundo, funciona comigo. Que aí eu digo que é a grande sacada, quando eu chego em sala de aula para falar com eles, para propor uma atividade prática, que eu mostro que eu fiz. Sim. Eu não passo nenhuma atividade prática que eu não faça antes. Então, eu sempre exercito todas as minhas práticas antes. Então, eu acho que é essa vivência mesmo. Enquanto eu estou experimentando aqui, eu já posso pensar em possíveis problemáticas que podem surgir, né? Eu penso, tá, se comigo aconteceu assim, imagine numa sala que tem 40, né? Numa sala que tem 30. Como é que isso pode acontecer no ambiente de sala de aula? Mas eu acho que se você experimentar,
é muito legal. Por mais criativo que você tente ser em sala de aula, se você não experimentar antes, se você não vivenciar antes, talvez falte alguma coisa. Sim. Que é justamente do você sentir aquilo. Você precisa sentir sua aula antes. Então, teste, vivencie. Então, a dificuldade mesmo de um desenho, a dificuldade de você pensar nessa construção dessa roupa. E aí, quando eles terminaram, por exemplo, de mostrar as caracterizações deles, eu fui mostrar a minha. Né? Disse, professor, você fez também? Fiz. E eu sempre digo pra eles, podem ter certeza. Todas as práticas que vocês fizerem, eu vou fazer também. Eu vou testar também. Então eu sempre experimento. Eu digo que nunca é um tiro no escuro. E eu acho que isso até é uma forma de vocês mostrar pra ele que é possível. Que é né? possível. Que estudantes, eu não vou conseguir. E você ter o exemplo de, eu fiz, foi difícil pra mim também. E eu mostro as minhas dificuldades. Eu digo pra eles, eu sou muito bom em determinado tipo de desenho. Em outros, não. E eu vou mostrando pra eles, aqui eu tenho que desenvolver determinada técnica melhor. E tem aluno que tem técnicas de desenho melhores que as minhas. Então, aqui tem gente que vai mandar melhor que eu. Sim. Né? E vamos lá. Perfeito. Eu acho que é muito disso mesmo. A gente tá tentando, né? Tentar. Como é seu processo, Felipe, criativo? Sabe que eu nunca pensei nele. eu acho assim, eu tenho esse lado criativo muito aflorado desde muito cedo, né? Eu agradeço muito a minha mãe. Porque desde muito cedo ela sempre teve ali, o tempo que ela tinha, né, no meio do trabalho e tudo que ela fazia, para sentar comigo, para me incentivar a desenhar, a pintar. Então eu tive sempre muito esse lado artístico. Tanto que toda vez que eu fazia um teste vocacional, dava para a área da arte. Eu disse, não, mas eu quero biologia, Mas eu sempre fui de gostar muito de assistir filmes, de assistir peças, de assistir musical, participar de grupo teatro. Então, é uma construção também, né? Que a gente já vem ali passando desde de muito jovem por essa construção, dessas vivências que a gente tem no mundo mais criativo. A palavra é se permitir, né? Permita-se. Isso. E aí, eu acredito que para pessoas que não têm muito dessa vivência, que não tiveram, né, uma formação tão criativa, é realmente você buscar beber de fontes diversas. É de ver, por exemplo, um trabalho de um professor como nós ali na rede social. Olha, legal essa ideia dele, né? É reproduzir, pode reproduzir. E você vai reproduzindo e quando você reproduz, você vê que consegue ali ter uma nova ideia. Olha, isso aqui foi diferente do que o professor fez lá na internet. Né? Eu consegui ter um resultado diferente, então eu posso tentar uma coisa nova. E não ter medo de perguntar. Olha, como é que você fez? Né? Que materiais você usou? Eu adoro isso. Quando eu chego pra mim, gostei muito dessa ideia. Você fez o quê? Olha, eu usei determinados materiais, eu fiz determinadas coisas. E eu também não tenho vergonha de perguntar. Então, se eu vi alguma coisa muito boa de alguém, eu digo, cara, como é que você fez isso? Posso fazer também? Sabe? É muito legal trocar experiências. Isso é muito importante. Eu digo que os profigrans, né, nos ajudam muito. É trocar experiência mesmo, ir construindo junto. Eu acho isso fantástico. Sim. E só pra quem tá assistindo ter uma noção, esse cara aqui que tá do meu lado, ele não é só criativo, mas ele tem habilidades manuais que são surreais. Por exemplo, um certo dia eu cheguei na sala de aula, estava Felipe, vou fazer uma coruja. E eu olhei pra mesa dele e só tinha papel alumínio. E eu, como se faz uma coruja só com papel alumínio? E saiu uma coruja belíssima, né? Que ele conseguiu fazer. Outro dia, vou fazer uma reprodução da lua no teto. E ele apareceu com um rolinho de papel higiênico. Eu falei, gente, o que é isso, sabe? Ele consegue materializar muito bem as ideias. Eu acho que eu sou um cara que eu tenho... Eu não vou ser falso modéstia, eu acho que eu tenho ideias boas, mas eu tenho muito essa parte... Eu tenho dificuldade nessa parte mais manual, sabe? Que eu tenho que produzir alguma coisa mais artesanalmente. Eu não tenho essas habilidades. Eu não sei cortar um papel direito. Sai todo... Como é que fala? Fala palavrão. Todo repicado. Sai todo repicado, né? Uma bosta quando eu vou cortar as coisas. Então eu não tenho muitas habilidades manuais. Mas uma coisa que me ajuda na hora de explorar, né, assim, a criatividade é ter os objetivos muito bem definidos. Quando a gente, por exemplo, quando eu tenho o objetivo daquela aula, o objetivo dessa aula é que meus alunos aprendam o contexto histórico que impulsionou o surgimento do terrorismo no século XX, né? O surgimento, não, mas... Enfim, o crescimento, né? Isso, o crescimento do terrorismo no século XX. Eu tenho um objetivo pedagógico muito delimitado, né? E aí, eu tendo esse objetivo, vai ter diferentes formas que eu vou poder usar para alcançar, né? Aí eu gosto de pensar nas metodologias que vão ser utilizadas, né? Gosto de pensar em mecânicas de jogos, enredo, storytelling, acho que é algo, assim, que transforma muito uma aula. Você partindo de algo... O professor Disney faz muito isso, né? Partir de algo que os alunos, eles conheçam, que eles gostem, né?
E aí você vai viajando. Mas uma coisa que acontece comigo com muita frequência é eu sonhar com aulas. Eu tô... Lucas tem disso. Amo. Os sonhos lúcidos de Lucas. Eu queria ter essa habilidade. Meus sonhos não são assim. Já aconteceu, assim, diversas vezes. Eu tô sonhando e aí eu, de repente, tô dando uma aula, eu sonho com uma aula e aí eu acordo e falo, nossa, acho que essa ideia pode ser interessante. Tipo, esses dias eu sonhei que os alunos estavam fazendo uma apresentação dos mitos gregos com mamulengos. Ai, que perfeito. Aí eu falei, pronto, vai ser a atividade do projeto da unidade, eles vão ter que construir mamulengos e reproduzir os mitos gregos com mamulengos. Então eu tenho muito isso, eu sonho, né? O povo tem raiva de mim. A cabeça de Lucas não para nem quando ele eu está faço dormindo. isso no carro, gente. Eu adoro pensar em aula escutando Sim. música. Então, quando eu tô no trânsito, se estiver no Uber, estiver onde for, se eu tô com fone de ouvido e eu tô lá escutando música, aí sim eu viajo. Não são dos meus sonhos. Nossa, eu não consigo. Mas quando a música toca, eu fico pensando, aí começa a vir coisa na minha cabeça. Pá, isso aqui encaixa com tal coisa. Sim. Eu poderia fazer determinada coisa. Você começa a olhar, sabe aquela vivência, quase um videoclipe? Que você tá olhando assim pela janela do carro, e você começa a imaginar mil coisas de que minhas ideias de aula vêm daí também. Aí eu não consigo raciocinar escutando música. Acho que Eu amo. algum problema, meu. Lucas, você é da geração passada. Eu acho que eu sou. É verdade. Você não é nem Z, sei lá. Mas eu acho que eu resumiria tudo que a gente falou aqui em planejamento. Planejamento. Eu acho que pra essa aula criativa, ela de fato acontecer, Tem que ser planejado. a gente precisa planejar. Sim. Eu acho que é o básico, o ponto de partida é um bom planejamento. Sim. Saber que esse planejamento, obviamente, ele é mutável, né? Ele vai ser diferente, obviamente, na dinâmica em sala de aula, mas você tem que ter um ponto de partida. Um ponto de partida seguro. Não adianta também sair, né, do nada, eu vou fazer tal coisa agora porque me deu vontade. Não, acho que precisa ter isso de maneira muito bem organizada, muito clara, inclusive em respeito a esses alunos. Sim, mesmo, com certeza. né? Sim. Até porque a gente tá falando de aula, Exato. né? Não é só um showzinho que a gente vai dar ali. É isso, não é um show. Isso é Existem muito objetivos importante. ali de aprendizagem que a gente precisa alcançar. E não é qualquer coisa que a gente faz lá, Exato. porque é fantástico, bonito. Mas eu preciso alcançar um objetivo ali de aprendizagem. Senão não funcionou. Não É funciona. isso, né? As expectativas de aprendizagem precisam ser alcançadas. Aham. Você tem que garantir que seus alunos eles vão alcançar. Porque você não pode seguir o conteúdo, vai passando as unidades sem que os alunos tenham, né, se apropriar Exatamente. das habilidades. Isso é muito, muito importante. Bom, e a próxima pergunta é: como é que as redes sociais podem contribuir no processo criativo das aulas? Vamos lá. Gente, já começa das próprias influências, de você conhecer outras pessoas e ver outras experiências. E também de você trazer as redes sociais para a sua aula. Né? Eles estão com o celular na mão o tempo todo. Né? E como é que eu uso o contato que eles têm nas redes sociais? Seja o TikTok, né? Seja o que eles tiverem à mão. Então, é uma experiência de outra aula. Né? Eu estava discutindo com os alunos do 9º ano, por exemplo, sobre os objetivos da Unesco, né? E aí, a gente debatendo sobre isso em sala de aula, e eu fiz, gente, vamos fazer o seguinte, peguem os celulares de vocês, pode ser no TikTok, pode ser no Instagram, escolham um desses objetivos para o desenvolvimento sustentável e vejam se vocês encontram alguma coisa que funcione como uma denúncia em relação a algum deles. Massa. No TikTok, vai passando aí e vê se você acha alguma coisa. Todo mundo achou pelo menos um. Seja no Instagram, seja no TikTok. E aí a segunda etapa foi, eu fiz, tá, agora é a vez de vocês, a partir desse vídeo que vocês encontram que é uma denúncia, pensarem numa possibilidade de apresentar uma resolução para um problema. Então, como é que nesse curto espaço de tempo, com essa estética do Instagram e do TikTok, eu quero que vocês produzam um vídeo que mostre uma possibilidade de resolução. Perfeito. Então, você tá usando a rede social, você tá usando o formato, tá usando aquilo que é próximo deles. Não deixei de lado o conteúdo que eu tô trabalhando. Estou desenvolvendo as habilidades e competências, mas diretamente relacionadas àquilo que é a realidade deles. Perfeito. Né? E aí, Lucas, e tu? Eu penso muito como professor também. Eu acho que hoje as redes sociais elas ajudaram muito no sentido de diminuir a distância, né, entre os professores. Antes você conversava mais com o professor que estava dentro da sua escola, né, na sala dos professores. Reclamava, né, na sala dos professores. Agora você assiste um podcast, né, e escuta ideias, ou você pode ir no Instagram, no TikTok, né. Temos inteligências artificiais também aí que ajudam a pensar em algumas coisas. Então, eu acho que ajuda muito essa questão. As redes sociais, elas vêm somando no sentido de ser também um espaço para repertório, né, desses professores, eles buscarem inspiração. Por exemplo, tem uma professora lá no meu Instagram, que a gente se segue já tem um tempão. E aí,
eu fiz um escape room. Eu sempre faço esse escape room todo ano, do Egito Antigo, tudo mais. Uma vez ela veio falar comigo, né, que tinha achado interessante. E aí, esse ano, ela fez um escape room do Egito Antigo. E ela fez uma decoração num negócio assim que eu fiquei... Tipo, eu não tinha pensado da forma como ela fez, sabe? Ela fez, de fato, uma tumba egípcia com os desenhos, assim, tamanhos reais, os faraós, os símbolos egípcios. E eu fiquei, meu Deus, que coisa incrível, sabe? E eu, da próxima vez que eu for fazer meu escape room, eu vou me inspirar também na tumba que ela fez, ver se eu consigo fazer um negócio Aí você chama parecido. Felipe pra produzir. Chama o Felipe pra produzir. Fazer lá umas múmias. Professora Amélia, que está assistindo na outra Também escola. Maravilhosa, inclusive. Beijo, Amélia. A Amélia é incrível. Ela é. Eu também acho isso. E eu acho que o primeiro passo da criatividade relacionando com as redes sociais é torná-las nossas... um instrumento realmente. É a gente trazer elas como aliadas, né? Muitos professores, muitas escolas, né? Muitas gestões ainda, infelizmente, ainda veem esses recursos como algo assim que não é para estar dentro da escola. E quando a gente já pensa fora da caixinha em trazer esses elementos como aliados para o ensino, até porque é algo que motiva, né? Então, se é algo que motiva o aluno, por que eu não posso utilizar para motivá-lo a aprender outras coisas, né? Sim. Então, a gente acaba, quando a gente não quer que as redes sociais entrem na escola ou que os aparelhos digitais não entrem na escola, a gente já tira essas possibilidades, né, de criatividade de fato. Criar vídeos, produzir imagens, fotografia, acho que tudo isso é possível, né? E as redes sociais têm inúmeros recursos para a gente poder estar utilizando realmente para a construção do conhecimento. Então, para mim, é uma ferramenta que a gente não pode mais dispensar na sala de aula. Não mesmo? Sim. E aí, agora tem outra pergunta. Eita! Essa daqui eu acho que vai ser fácil para você, porque tem a ver com a sua área de formação. E aí a pergunta é, para você, qual é o papel do ensino de artes dentro da educação básica? Vamos lá. Eu digo que a gente trava, principalmente no século XXI, a batalha no campo da linguagem, né? No Sim. campo das linguagens. Então, quando a gente para pensar na quantidade de fake news que a gente tem por aí, na quantidade de imagens que a própria inteligência artificial começa a montar pra gente, a gente não sabe o que é verdade e o que não é. Quando a gente tem a arte como linguagem dentro de uma escola, a gente consegue, né, interpretar o mundo de uma outra maneira. Eu digo que é isso que a arte vai trazer. Uma nova possibilidade que cada área vai trazer isso de uma maneira, mas que a arte traz de maneira diferenciada, de você conseguir olhar o mundo sob uma ótica mais sensível. Eu digo que é esse o grande diferencial. Então eu desenvolvo a minha sensibilidade com o outro, comigo e com o mundo está mais aguçada, e aí eu consigo pensar na resolução de problemas de outra maneira. Eu consigo olhar o outro com mais cuidado, e eu olho pra mim com mais cuidado. É a minha relação, é a relação homem-mundo, homem-homem, né? E como eu me relaciono comigo. E a arte traz muito disso, de você pensar dentro de você e você pensar fora de você. E aí, enquanto linguagem, a gente tem o desenvolvimento de códigos, a gente tem, sim, a apreensão de uma série de símbolos e significados, e aí isso ajuda a gente a entender o mundo de uma outra maneira. E aí tem uma abordagem que eu acho fantástica, que é a da Ana May Barbosa, que é trabalhando a partir de contextualização, apreciação e produção. Quando você parte desses três relacionados ao ensino de arte, você consegue fazer isso de maneira completa. Porque o aluno, do ponto de vista da contextualização, ele discute ética e estética e contextualiza historicamente os movimentos artísticos e os produtos artísticos com os quais ele tem contato. A partir da apreciação, ele vê como é o modus operandi daquela linguagem artística e como outras pessoas produzem aquilo. E quando ele vai para a etapa de produção, é como eu consigo fazer, sozinho e coletivamente. Então, quando você tem as habilidades e competências a partir desses três pilares de contextualização, apreciação e de produção, isso permite que ele olhe o mundo de maneira mais sensível, de uma maneira diferente, que aí eu acho que só a arte consegue fazer. Infelizmente, ainda existe muito um olhar preconceituoso para o componente curricular artes, né? Artes e educação física, eu acho que a gente já passou até por isso. Ah, mas para que tem que estudar artes? Para que tem que estudar educação física na escola? E são disciplinas realmente muito importantes, né? E aí eu trago numa perspectiva que a gente já teve uma experiência de trabalhar interdisciplinarmente com a Amélia, por exemplo, né? E quão enriquecedor fica uma aula quando a gente adiciona a arte ali, ou traz a arte como o central, né, daquele momento em que a gente está discutindo, que a gente está ali dialogando alguma coisa. Então,
fundamental, de fato, dizem. Sim. E, infelizmente, ainda muita gente acha que não, acha que é besteira, artes da escola. E o quão seria melhor a nossa sociedade hoje se a gente tivesse dado mais importância a esse componente curricular lá na educação básica. Pois é, e você falando assim, me faz refletir como que a arte, ela consegue ligar, assim, todos os componentes curriculares, Aham. né? A arte, ela é interdisciplinar, né? E é uma pena mesmo que até o nosso próprio currículo nacional, né, não dê tanta importância para o ensino, né, de artes. A gente pega, por exemplo, tem escola que só tem uma aula de artes, né, na semana inteira. E isso é tão importante, né? Era tão importante que a gente tivesse um ensino que, de fato, promovesse melhor o ensino de artes, levando em consideração o desenvolvimento dessa criatividade. Sim, né? com certeza. Bom, estamos indo para o nosso último bloco. E aí, esse bloco, acho que você já conhece, é o Complete a Frase, né? Imagina que é uma provinha daquelas bem tradicionais. Meu Deus. A gente começa uma frase e você conclui, certo? Ok. Um bate-bola, bem de frente com o Gabi. Só que, no caso, homem e... E o quê? Se enrolou, hein, Lucas? Diferente da Gabi. Mas vamos lá. Você começa? Eu começo. Vai lá. Se eu não atuasse na área da educação, eu seria... Diretor de teatro. Diretor de teatro. Não Por quê? tem dúvida, né? Nenhuma. Não demorou um segundo. Pois é. Não, porque na minha formação toda, né, de que quando a gente vai cursar teatro, por exemplo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sim. Norte, você tem blocos de ênfase. E o meu bloco de ênfase sempre foi tanto para a parte de direção quanto de cenografia e tecnologias da cena, né? Uma não funciona sem a outra. Então foi o meu direcionamento. Muitos foram meus colegas todos para a área de atuação, né? E eu não. Eu digo que... E aí isso tem muito a ver com sala de aula também, né? De você reger aquilo tudo de certa maneira, Sim. né? De você organizar as ideias e deixar que as pessoas produzam, que eles criem. E eu acho que um diretor, no fundo, faz isso. Então, se eu não fosse professor, eu seria diretor de teatro. Eu consegui agora pensar numa relação muito bonita entre o diretor e o professor, né? Porque ambos planejam e orquestram lá aquela Exatamente. cena Quem para que os brilha, né? alunos Para que os alunos brilhem. né? Verdade. É isso. Legal. Vamos lá, seguindo. A educação brasileira seria melhor Se a gente não repetisse o modelo tradicional do século XIX. Perfeito. Me orgulho do meu trabalho quando? Quando os meus alunos estão com os olhinhos brilhando diante daquilo que produziram. E dizem, vamos lá, se eu voltasse, né, no tempo para o Disney lá do início da carreira, qual conselho você daria a ele? Não desista. Porque lá no começo eu pensei em desistir. Eu acho que todos nós, né? Porque todos os essa conselhos frase, que eu recebi, incrível, eu acho isso incrível, gente. Eu digo que é um conselho que eu não dou às pessoas, Sim. né? Porque pra mim foi muito nocivo. Todo mundo olhava pra mim, é sério que você vai querer fazer isso? É sério que essa é a profissão que você escolheu? Olha, é muito difícil, vai ter uma hora que você vai querer desistir, olha, vai ter uma hora que cansa. Vai passar fome. Vai passar fome. Olha aqui pra você. Não tô passando você fome, de tem terceiro coxinha, ano. tem brigadeiro, tem beijinho. né? E assim, gente, eu digo que a gente se alimenta de outras formas também. Sim. Né? Sim. Então, não é romantizando, eu acho sim que a gente precisa lutar por melhores salários, por um melhor reconhecimento da nossa profissão, né? Por um aumento de carga horária da disciplina de arte também. Mas os comentários negativos que eu recebi no início, teve horas que eu pensava assim, será que realmente não é hora de Mas desistir? mas Será que não isso é hora de E às vezes pensar em de outra outros coisa? professores também, né? Não, Eu a escutei maioria muito são dos de- outros professores. São de outros professores. Tipo, sério que você tá aqui? Sério que você vai fazer isso? Eu falei, meu Deus. Então, o conselho seria esse. Não desista, Aham. independente daquilo que você escute. Eu lembro que nos meus estágios, quando eu chegava na escola, né? Os professores falavam, mas rapaz, você é tão novo, tão Vai fazer outra coisa? tão inteligente, vai fazer outra coisa. E pra ser professor não pode ser inteligente, não. É porque existe muito essa cultura de ser professor. O escolher ser professor é tipo assim, em último caso, né? E não. Nós escolhemos ser professor porque nós quisemos ser professores. E existem muitos professores que escolheram ser Tem uma porque coisa querem ser. que eu escutei de um único professor na UFRN, que eu digo que ele me marcou de maneira negativa. Sim. Não vou citar o nome, mas se ele escutar, ele vai saber que foi ele. Essa é pra você. Essa é pra você. Que foi assim, quem não sabe fazer, ensina. Aí, Sim. podre. E aí eu parei assim, fiz, como assim? Ele fez, como as pessoas não sabem fazer teatro, aí elas vão ensinar. E, gente, é totalmente o inverso. Você só ensina se você realmente você souber souber. fazer, É. sabe? Então, foi aquilo que eu escutei. Então, é o conselho que eu jamais repetiria, Aham. né? E eu digo que seria isso, não desista. Porque até dentro da própria universidade,
De Com um certeza. professor, eu praticamente escutei. Sim. Desista, porque pra virar professor, só se você realmente não souber fazer outra coisa. Sim. Disney, pra finalizar, criatividade é sinônimo de... Ai, desafio. A gente só é criativo se tiver um desafio a cumprir. Perfeito. Você precisa resolver um problema, você precisa encontrar uma solução. Tem que ter algo que desafie você a seguir, a ir em frente. Senão, não tem nem graça. Ontem eu estava trabalhando com os meninos lá na Paraíba, né? E aí lá tem um componente curricular que o nome é atividade experimental. A gente tem que dar, o professor de ciências. E aí eu não vou pro lado da atividade experimental porque é algo que eu já faço nas minhas aulas de ciências. Então eu utilizo esse componente curricular para letrar cientificamente os meninos, trabalhar com resolução de problema, com investigação. E aí eu passei um vídeo para eles de uns meninos daqui do Rio Grande do Norte, do Apodi, que alguns anos atrás criaram, né, a partir da aula de história, né, assistiram lá, viram que o processo de mumificação no Egito utilizava a cera da abelha, né, da colmeia da abelha, para mumificar, e eles criaram ali um revestimento para fruta, para preservar essa fruta, né, conservar por um longo período de tempo, já que não existia refrigeração suficiente para elas. E aí um ponto que os meninos falam nesse vídeo que me marcou muito, né, e que eu chamei muito a atenção durante a minha aula, foi que eles dizem assim, que é na necessidade que surgem as ideias. Então, tem muito a ver com isso que você trouxe, o desafio, né? Então, é na necessidade, é no desafio que vão surgir as ideias. É no abrir da geladeira, não ter nada, só o macarrão instantâneo, Isso. aquilo que sobrou, que você resolve fazer E um aí ótimo prato. E aí ele diz até assim, que o criador da cisterna, ele criou a cisterna porque faltou água. Faltou água. Sim. Então, é numa necessidade que a gente cria, que a gente inventa. E não é romantizando, né, a necessidade, mas é entender que os desafios, de fato, nos Isso, impulsionam a isso. sair da nossa zona de conforto e Perfeito. pensar... É só a gente pensar nas grandes civilizações da Sim. antiguidade. Elas só conseguiram ser aquelas grandes civilizações porque elas encontraram maneiras de resolver determinados problemas. Sim. Fosse desenvolvendo agricultura e por aí vai. Aham. Bom, senhores, o papo tá Mas maravilhoso. já acabou. Já acabou. Nós já estamos Hoje passou finalizando. muito rápido, viu? Foi, verdade. Mas eu queria aproveitar esse momento para convidar você que está nos assistindo, que tem uma empresa, que quer fazer uma parceria com o História de Professor, divulgar a sua marca. Você pode estar entrando em contato através do nosso e-mail, historiasdeprofessor.podcast@gmail.com. E além disso, né, a gente gostaria de agradecer muito a presença, né, do Disney, que prontamente aceitou o nosso convite. Muito obrigado. Foi um papo incrível, Foi. né? Que você venha mais vezes aqui. A gente vai procurar outros assuntos para conversar com você. Então, muito obrigado, Disney, pela presença. E aí, se você Ai. quiser também mandar um beijo para alguém, para os seus Sim. alunos. Eu fiquei muito feliz com o convite. Vou ser sincero, tá? Eu tava assistindo os outros, né? E eu escutando os outros podcasts. E eu ficava assim, gente, será que um dia eles vão me chamar? Aí eu parava e olhava assim, eu acho que não vão chamar, não. Porque eles só estão chamando gente tão boa quanto ele. Eles não vão chamar, eles não É vão chamar. isso. Gente, é sério, tá? Eu estou no podcast. Gente, o cara, ele foi finalista do Prêmio Educador Nota 10. O Ah, cara meu tá aqui me Deus. perguntando sobre criatividade. Você tem noção? O outro tem resoluções incríveis, tem aulas maravilhosas que eu fico babando no Instagram, olhando os stories dele. E eu fico, meu Deus do céu, eles vão me chamar pra falar de criatividade. Eu confesso que eu fico com muito medo. Eu tava muito nervoso. Eu fiz, meu Deus, eu vou falar o quê com eles? Né? Mas foi muito bom, eu fiquei muito feliz. Foi um papo maravilhoso. Vocês realmente deixam as pessoas super à vontade. Aham. Foi muito legal. Muito obrigado pelo convite. E eu quero voltar mais vezes. Ainda mais, gente, se tiver. Tem aqui, tá? Coxinha, beijinho e brigadeiro. Com certeza. Sempre tem esse banquete, né, Lucas? É verdade, não pode E aí, faltar. e você que está nos ouvindo, nos assistindo pelo YouTube, não deixa de se inscrever lá, de nos seguir no TikTok, nos seguir no Instagram, nos seguir também nos tocadores de podcast, né? Spotify, Deezer, Apple Podcast, a gente vai estar em tudo que é lugar. Então nos segue lá, compartilha com os professores, aperta lá no sininho lá do YouTube, né, para ficar por dentro dos nossos vídeos. E os nossos podcasts, né, os nossos episódios, eles saem de 15 em 15 dias. Então não deixa de assistir, não deixa de compartilhar. E quem sabe você tá aqui com a gente, né, Lucas? Um dia pra gente conversar, como o Disney também. É verdade, manda sua história pra gente, né? E aí pode estar por aqui sim. Tem coxinha, tem brigadeiro, tem água, tem café, né? A gente não paga financeiramente, mas vocês vão sair com o bucho cheio. É verdade, verdade. Bom, pessoal, é isso. Espero que todos vocês tenham gostado. Como o Felipe falou, deixa seu like. Um cheiro bem grande. Valeu!